Bom dia, meninas! Sejam todas bem-vindas. Vou colocar aqui o tema de hoje. Bom dia, Sheila, Fabrícia. Envia aí os aviãozinhos. Deixa eu mandar aqui os meus. Sejam todas bem-vindas. Bom dia! Sábado aqui, nosso último encontro dos estudos das tentantes bíblicas. Todos ficaram aí gravados. Se Deus quiser, a gente dá continuidade mais pra frente, porque eu creio que tem outras mulheres na Bíblia que possam nos ensinar. Tem bastante estudo. Sejam todas bem-vindas. Obrigada para aquelas que estão sempre aqui com a gente, aquelas que nos acompanham no Telegram, no WhatsApp. Lá eu envio todos os materiais, todos os documentos, exercícios, né, pós-estudo aqui da palavra. Estão todos lá no nosso grupo. Nós temos então o nosso grupo que a gente envia mais a parte de postagens, de lives, a gente coloca isso mais no Telegram. E no grupo do WhatsApp, ali rola uma conversa, a gente consegue falar um pouco do tempo de espera, tá? É um grupo um pouco, do Telegram um pouco mais silencioso, tá? Mas todas são muito bem-vindas. Os nossos encontros de quarta-feira logo vão voltar. Eu dei uma estacionada por conta das lives aqui no sábado, mas a gente já vai retomar. E o estudo de hoje é muito especial porque conta também um pouco da história de como surgiu a casa de Isabel, tá? É baseado nesse capítulo que nós vamos ler hoje, que é de Lucas 1. Então, é um encontro aqui de duas mulheres, né? Uma delas ali estéril, com uma idade avançada, e Maria, mãe de Jesus. Então, esse capítulo foi que inspirou eu e a Sheila, né, para dar início nessa página, que é específica para mulheres que esperam em Deus para gerar um filho, seja no seu ventre, no coração, e mulheres que tiveram perda gestacional, né, assim como eu, a Sheila. Então, esse grupo é um grupo de acolhimento, tá? E nós iniciamos eles justamente com esses estudos que eu tô ministrando aqui. Começamos no Zoom e desde 2020 a gente tá com esse trabalho, né? Não digo que é um trabalho, mas é algo que me ensina muito e a gente consegue ter uma caminhada mais leve uma com as outras, né? Hoje o nosso grupo tá lindo, tá grande, tá cheio de fé, de esperança. Isso deixa o meu coração muito alegre. Então, envia aí teus aviãozinhos e vamos então dar início na sexta e último, tá? Vamos então começar. A gente falou de Ana, a gente falou de Sara, nós falamos de Rebeca, de Raquel, e semana passada nós falamos da esposa de Manoá, e hoje nós vamos falar sobre Isabel. Cada história nos ensina muitas coisas, né? A gente vê agora o da semana passada e o de hoje, nós vamos falar mais da figura também masculina, né? Que geralmente aparece mais a mulher, a Liana, buscando no templo uma direção do Senhor. A gente vê que Isaac foi encontrado ali orando ao Senhor por um filho. E semana passada nós vimos que um anjo aparece à esposa de Manoá. E hoje, novamente, a gente vê que um anjo aparece para Zacarias enquanto ele estava no templo, tá? Então, agora a gente vai falar um pouco também da figura masculina. Então, vamos iniciar, que também é importante, né? 50% para cada lado, a responsabilidade de filhos vem dos dois, tá? Então, a gente precisa não só a mulher estar batalhando
por esse ventre, mas o homem estar ali orando, lado a lado com essa mulher, profetizando sobre a vida dessa mulher, né? E sobre a vida desse filho que virá. Porque no mundo espiritual ele já existe. Então, nós vamos começar agora, tá? Lucas 1, a partir do 5. Eu gosto sempre de contextualizar ali onde a época que nós estamos falando, e começa assim, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, assim, o casal que nós vamos falar hoje é Zacarias e Isabel, tá? Esse era o casal. E que época que nós estamos falando aqui? Nos dias de Herodes, né? A dinastia de Herodes. Foram 4 gerações, tá? Todos ali se chamavam Herodes primeiro, segundo, tem Herodes o Grande. Então, nessa época, Herodes ali estava reinando sobre aquele lugar, tá? E só para vocês terem noção de quem é essa família, é uma família muito sanguinária. Foi Herodes o Grande que ordenou a matança dos inocentes na época então que Jesus estava para nascer, né? Olha só quem é esse rei. E depois o seu filho ordenou a morte de João Batista. Depois o seu neto ordenou a morte de Tiago, discípulo de Jesus, né? E o último, que se encerra ali aquela geração, né? Deus não permitiu que viessem mais filhos de Herodes, né? Foi quando Paulo se converte e ainda esse rei diz, quase que tu me convence, Paulo. Mas nenhuma desses homens se renderam a Jesus, né? Se renderam ao cristianismo. Então foi no tempo de Herodes, ele vai contra os sonhos e projetos de Deus, tá? Era um projeto maligno contra aquela geração, né? Morte, medo, ameaças, né? Tudo isso era muito forte naquela época, decretos de morte, tá? Sobre aquela nação, aqueles homens faziam de tudo, né, para que Jesus não nascesse, inclusive. A gente vê que na época de Jesus havia essa ordenança à matança dos inocentes. Olha só o quanto ele era sanguinário, né? Era uma luta contra a maternidade. E aí eu trago esse questionamento. Será que nos dias de hoje a gente também vive isso? Será que nos dias de hoje ainda há uma luta contra a maternidade? Né? Tem várias bandeiras que são contra a maternidade, e tem algumas palavras que infelizmente o Instagram não me permite falar, porque eu falei algumas coisas na semana retrasada e o meu sinal aqui caía. Então a morte no ventre, né, que é a única coisa que eu posso falar, porque aquela outra palavrinha eu não posso dizer aqui, senão o Instagram me derruba, mas há várias bandeiras contra o nascimento, né? A vida no ventre. Há muitas mulheres que hoje não têm o desejo, né, de gerar, né? E não tô dizendo que todas precisam gerar filhos no seu ventre, né? Mas há várias bandeiras que fazem com que a mulher não venha gerar, né? Então, a gente vê que essas bandeiras que existem hoje, existiam naquela época. Havia um decreto de um rei, né, da matança dos inocentes. A gente vê um pouquinho mais adiante, que isso na época de Jesus, né? Isabel, ela engravida 6 meses antes de Maria. Elas eram primas, tá? E uma estava preparando a chegada, João Batista estava preparando a chegada de Jesus. Olha que coisa mais linda, né? Então, olha como o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Mesmo que ele não haja conforme o nosso tempo, ele sabe o tempo de todas as coisas, né? Ele está no controle de todas as coisas. Então, João Batista deveria vir ao mundo através de um ventre estéril, o ventre de Isabel,
entende? Então, precisou que essa mulher esperasse, e algo que chama muita atenção, a diferença, né, dessa mulher para as outras mulheres, é que Isabel, ela tinha uma idade já avançada, né? Então, imagina, a gente vê até algumas características aqui de Zacarias, de incredulidade, porque diante da sua idade avançada, havia uma incredulidade dentro do coração dele, né? Então, a gente vê que então, a época que Zacarias e Isabel geram era nos dias de Herodes. É aquele que decreta, aqui não vai nascer. É um homem que era contra a vida. A gente vê que as 4 gerações dele, tá? As 4 gerações, ordenou a matança dos inocentes, ordenou a morte de João Batista, ordenou a morte de Tiago. Então, assim, era uma família contra a vida, né? Eles tinham um medo de Jesus, o rei, se tornar ainda mais conhecido que ele. Foi por isso que ele mandou, então, matar os bebês, né? Então tá, a gente já sabe, já contextualizamos ali a época em que João Batista vai ser gerado no ventre de Isabel, uma época cruel, né? Diante da visita dos magos, mais à frente, que dá 6 meses de diferença de João para Jesus, houve então a matança dos inocentes diante das visitas dos magos. Tamanho era o medo que ele tinha, né, de perder o posto para uma outra pessoa, tá? Versículo 5. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então a gente ouve assim, né? Ah, tu tá em pecado, por isso que tu não gera, tu tá sob maldição, né? E várias outras coisas que a gente ouve por aí. Mas aqui o versículo 6 deixa bem claro que ambos eram justos diante de Deus, tá? Vivendo de forma irrepreensível. O que significa? Perfeito. Eles eram um casal segundo o coração de Deus, né? E mesmo assim, eles tiveram que lidar com a espera. Inclusive, uma espera até a idade avançada, né? Que a Bíblia deixa isso bem claro, que eles tinham uma idade avançada. E eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, no meu ponto de vista, eles estavam ali preparados, né, para receber essa bênção, mas havia sobre eles essa esterilidade, tá? Então, eu gosto muito de frisar. Eles eram pessoas corretas. E pessoas corretas também vivem dificuldades, né, na caminhada com o Senhor, impedimentos, vivem fases, momentos de deserto, de infertilidade, de esterilidade, mas Deus, ele nos chama, ele nos retira disso e nos conduz à vida, né? Então, isso pode acontecer mesmo quando se faz tudo certo diante de Deus. E muitas vezes a gente nos questiona, né? Por que fazes isso comigo, Senhor? Eu sou uma filha tão boa para ti. A gente traz esses questionamentos, a gente pensa, bom, então eu devo estar em pecado, eu devo estar... Eu acho assim, a gente precisa ter um coração que sonda as nossas motivações, que tá sempre buscando a santidade, em agradar ao Senhor, limpando a nossa vida, nos preparando para a maternidade. Mas a gente vê aqui um casal que era perfeito, como diz a própria palavra, né? Um casal que diante de Deus era justo. Então ele é um casal justo para viver ali, né? Mas não é por merecimento. Gerar filhos não é por merecimento, é graça, é presente de Deus, né? É herança do Senhor, que é propriedade dele. Então ele nos dá a nós esse privilégio de estar cuidando dos seus filhos, tá? Então não é por merecimento. Então esse processo de aprendizado não tem como intuito de te fazer perfeita para ser mãe. Até porque a gente vê aqui que ambos eram justos diante do Senhor, vivendo de uma vida irrepreensível.
tá? Então, não é um pré-requisito ser perfeita, não é um pré-requisito para ser mãe, tá? Meu marido, Fernando, obrigada, meu amor, te amo. Vamos seguir aqui, tá? Então, eu acho que a Bíblia deixa bem frisado aqui, ambos eram justos, eu gosto muito dessa parte, tá? Versículo 7. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham a idade avançada. Então, o motivo deles não terem filhos era esse. Isabel era estéril e ambos tinham idade avançada, tá? E a gente sabe que a idade avançada dificulta a mulher a gerar, né? Tem envelhecimento ali dos óvulos, enfim. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Então, o que Zacarias estava fazendo? Ele estava, enquanto ele esperava em Deus, o que ele estava fazendo? O que nós estamos fazendo enquanto esperamos em Deus? Zacarias, ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus. Ele estava no santuário do Senhor. Ele estava servindo o Senhor, né? E quantas vezes, muitas vezes por feridas, por desobediência, por decepção, em relação a Deus, nós nos afastamos, né? Então, Zacarias, ele foi um homem que foi encontrado num lugar de oração, tá? E a esterilidade era sinônimo que nos próximos anos não haveria mais sacerdote na sua família, se encerraria em Zacarias. Mas o que Zacarias estava fazendo? Zacarias estava ali orando e buscando o Senhor. Zacarias não estava paralisado diante da espera. Ele estava ali buscando o Senhor. Então, o sacerdote levava aquelas demandas do povo. A gente vê que o povo fica do lado de fora. Somente o sacerdote poderia entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos, né? Então, ele estava ali diante de Deus, conduzindo uma oração aos céus, né? Então, que a gente também seja encontrada orando, buscando a Deus, entregando as nossas dores, entregando o cansaço da espera, entregando tudo aquilo que nos impede de ter uma caminhada feliz, uma jornada feliz sobre essa terra, tá? E que Deus levante homens, assim como Zacarias, assim como Isaac, que foi encontrado orando, assim como Manoá, que teve uma conversa com o anjo ali para que ele possa orientar a respeito dos seus filhos. Que Deus levante homens que também oram lado a lado com a sua esposa, juntamente com a sua esposa, né? Que Deus levante homens sacerdotes que são encontrados orando, buscando ao Senhor, servindo, trabalhando no templo, né? E principalmente em casa, não negligenciando a sua casa. Que Deus levante homens assim, sacerdotes, né? E que a gente possa ser essas mulheres auxiliadoras. Versículo 11. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Então, olha só, um anjo aparece a Zacarias, tá? Um anjo apareceu para Manoá, a gente viu semana passada, e para sua esposa. Um anjo aparece a Zacarias e um anjo também aparece a Maria. E a gente vai falar um pouco da reação deles diante desse anjo, tá? Então, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A reação deles diante dos anjos são bem diferentes, assim, né? A esposa de Manoá, na semana passada, a gente viu que o anjo dá aquela direção para ela a respeito do filho Sansão.
e depois orienta também o seu próprio marido, né, a pedido dele, ele ora por isso. Agora a gente vê que Zacarias recebe uma visitação do anjo, não foi a sua esposa, foi Zacarias, né? Como resposta, aqui diz, porque a sua oração foi ouvida. Então ele recebeu esse anjo como uma visitação do anjo por conta da oração que ele fazia em favor da sua esposa, tá? Então, não abandone o seu chamado, porque Deus te fez esperar. Mas faça o que for preciso ser feito, mesmo em meio à espera. Continue servindo ao Senhor em meio à espera, tá? Se mova apesar da espera. Não é uma espera de braços cruzados, né? A gente precisa fazer os nossos movimentos, seja cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Não é esperar, bom, já que Deus é que dá vida, então eu vou parar e vou esperar e que Ele faça tudo, né? Então, você tem que fazer a sua parte, você e seu marido. Então, a incapacidade de não realizarmos os nossos sonhos a curto ou a longo prazo não pode alterar a nossa saudável relação para com Deus e o próximo. Então, a gente precisa se manter. Eu sei que a caminhada, ela é difícil, porque eu vivo isso, né? Então, eu não tô falando aqui pra você sem viver isso. Eu vivo a caminhada já há quase 8 anos. Então, eu sei o quanto é desafiador, tá? A gente espera em Deus, mas tem momentos que a gente entra em crise, que a gente chora, então, que a gente sente saudade, né? Aquelas que geraram e tiveram as suas perdas também, então a gente sente muita saudade, muita falta, tá? Versículo 14 e 15. Você ficará alegre e feliz, muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Né? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Olha só, então aqui diz que o nascimento dessa criança, de João Batista, traria alegria e felicidade, tanto para os pais quanto para aqueles que estavam ao redor, né? Então essa criança ela ia impactar não só a vida dos pais, mas daqueles que estão ao redor deles. Um filho pode abençoar também a geração dele, né? Então, isso é lindo. E aqui, João, ele tinha um voto de nazireu, um voto de consagração especial que uma pessoa fazia diante de Deus, né? Então, a gente vê que Sansão também, semana passada, a gente viu que ele também era nazireu, um consagrado, um separado do Senhor. A gente já vê que Ana, ela mesmo consagrou ao seu filho, tá? Fez um voto de nazireu. Aqui a gente vê então que João Batista, o anjo também diz a mesma coisa, né? Esse anjo diz a mesma coisa agora para, não Manoel, mas para Zacarias, tá? Então a gente vê aqui que essa criança vai trazer muitos benefícios para todos que estavam ao redor dele. 16. Qual era a missão de João Batista? Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então havia uma missão. João Batista veio 6 meses antes de Jesus, já para preparar o caminho e chamar o povo ao arrependimento, né? Então era o tempo dele nascer. Era o tempo dele nascer. E claro que na cabeça de Isabel, claro não sei se passou pela cabeça dela isso, mas, Deus, será que não poderia nascer antes, né? Por que eu tenho que esperar tanto tempo, né? Talvez ela nem havia expectativa mais, né, sobre ela e Zacarias de gerar ainda filhos, né? Quando vê, já nem existia, até pela atitude que Zacarias teve diante do anjo. Tá? 17. E ele, aqui falando de João Batista, tá? Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos filhos aos pais e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Então, de forma resumida, João Batista ele seria um grande homem de Deus, um mensageiro cheio do Espírito Santo desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, e levou muitos israelitas ao Senhor, anunciando o arrependimento, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Então, olha que destino profético havia sobre esse homem, né? Vamos seguir, então. Então, ele precisava nascer nessa época. Ele precisava nascer. Versículo 18. Então, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha esposa, minha mulher também já tem uma idade avançada. Então, Zacarias aqui questiona, e o problema não é questionar o anjo, né? Porque a gente vê que Maria questiona o anjo, e semana passada a gente vê ali que Manoá e a sua esposa também fazem questionamentos, né? Perguntas, ensina-me como a criar esse filho. Mas a pergunta de Zacarias foi com incredulidade. Tá? Ele mostra ali pro anjo as suas impossibilidades, afinal de contas ele era velho, ele tinha uma idade avançada, tanto ele quanto a sua esposa. Ele mostra ali os seus argumentos, né? Seus questionamentos. Diferente de Sansão, que creu e queria somente ser instruído de como educar o seu filho. Então, diferente de Manoá, ele tinha dúvidas do cumprimento da promessa. Ambos filhos seriam nazireus e serviriam a um propósito, tá? Então a gente vê aqui a incredulidade versus curiosidade. A gente vê que a pergunta de Maria mais pra frente também mostra uma curiosidade, não uma incredulidade, tá? O que acontece com Zacarias diante da sua incredulidade, tá? Versículo 19 e 20. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, né? Era o anjo Gabriel, que estou a serviço de Deus. E fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Olha só, Deus envia um anjo para trazer uma boa notícia para ele. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas vierem a acontecer. Por quê? Olha o porquê. Você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Então aqui fala, né, que foi por conta da incredulidade que ele fica mudo. Ele fica mudo, então, até o nascimento do seu filho. Até o cumprimento dessa promessa. Então, o cumprimento da promessa abrirá os lábios de Zacarias. Um profeta que ficou mudo, ou melhor, um sacerdote que ficou mudo, aquele que servia no templo, ficou mudo por conta de uma incredulidade, né? Então, dar à luz a um filho restaura a voz profética de Zacarias. Muitos sacerdotes estão assim, mudos, paralisados. Esse texto aqui eu tirei de um vídeo lindo da Moana Débora, acho que é esse o nome dela, que eu adoro muito o conteúdo dela, e dizia assim: muitos sacerdotes estão assim, mudos, paralisados e surdos por terem esfriado, duvidando do destino e do chamado. Aquele que era responsável de ouvir a voz de Deus e liberar destino ao povo, agora estava mudo. Muitos dos sacerdotes estão se perdendo em um sono espiritual profundo. Está na hora dos homens voltarem para casa, de dentro para fora, mas para o menino ter identidade, para João Batista ter identidade, né? O nome de João Batista que ele pronuncia no nascimento, né? Então, o nome significa ali a nossa identidade. O sacerdote precisa ecoar a voz. A mulher gera e o homem dá destino. Então, esse homem, ele ficou mudo diante do seu povo, diante da sua família, e quando ele visse o cumprimento daquela promessa, os seus lábios iriam se abrir. Olha que forte, né? Que Deus possa abrir os lábios dos sacerdotes das nossas casas, em nome de Jesus.
O sacerdote do lar tem a grande responsabilidade de afetar o destino dos seus amados através da oração. Sacerdote responsável dará contas diante de Deus. E a mulher deve participar exercendo o sacerdócio com o marido, nunca sobre ele, tá? Então, não é somente a função da mulher orar pelo seu ventre, orar pelos filhos. Claro, a casa de Isabel, ela, na sua maioria, ou melhor, 100% no grupo são mulheres, né? A gente tem algumas visitações de homens aqui na página, aqui na live. A gente tem algumas visitações dos homens e os homens precisam andar lado a lado nessa busca de gerar filhos, né? Precisam estar lado a lado, orando ao lado da mulher, exercendo o sacerdócio sobre a sua casa, tá? 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, viveis com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Então o homem ele tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, né? Então a gente vê aqui que Zacarias foi encontrado orando. Houve ali um pensamento, uma atitude de incredulidade, né? Houve então aqui o anjo faz com que ele fique mudo até o nascimento do seu filho. Então, mas depois ele vê o cumprimento da promessa e ele se cheio do Espírito Santo. Vamos continuar no 21. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Então ele ficou uns dias lá no santuário, né? E terminando os dias do seu ministério, Zacarias volta para casa. E o que ele encontra em casa? Isabel grávida. Isabel grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo... Ela contemplou aquela gestação, né? Ela curtiu nesses 5 meses, ela não saiu pra rua e ficou ali contemplando, né? Olha o que ela diz. Foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Né? Em outra versão diz, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Né? Ela diz, ela engrandece o Senhor, ela reconhece que esse filho é do próprio Senhor, que foi ele que deu para ela, né? Que ele agiu em seu favor, que ele ouviu as suas orações. E aí, uma coisa que eu sempre falo para as meninas do Terra Fértil, né? Contar ou não as pessoas quando a gente engravida, né? A gente tem aqueles 3 meses que é nos direcionado a contar, a não contar, a esperar por riscos de aborto, enfim. Eu mesma, nas 2 gestações, eu contei que eu estava grávida e logo depois eu acabei perdendo, né? Eu acho que os 2 foram próximo ali às 12 semanas, de 9 a 12 semanas. E... qual é a minha opinião sobre isso, né? Já que aqui, Isabel, a gente vê que ela se escondeu por 5 meses. Qual é a minha opinião? Contar ou não contar que no ventre está nascendo, está crescendo uma vida? O que vocês acham? Vocês acham que a mulher deve contar, a mulher não deve contar? A minha opinião, tá? Claro que essa opinião já mudou diversas vezes. A gente sabe de quanto é desafiador depois contar e explicar para as pessoas que enfim, a gestação não foi para frente, esse tipo de coisa, né? Mas eu acredito que toda vida deve ser celebrada. Toda vida, seja
4 semanas, seja 7 semanas, seja 12 semanas, seja 30 semanas, a vida precisa ser celebrada, né? Até porque as pessoas precisam se habituar que o que estava sendo gerado no teu ventre era uma vida. Então, sim, te permite viver a alegria e também a tristeza, né? No meu caso, eu tive que compartilhar, por eu ter exposto, né, de que eu estava grávida, eu também tive em alguns momentos me expor para dizer ali, bom, a gestação não foi para frente, né? E, enfim, de viver então o luto, porque sim, existe luto. Existe luto. E as pessoas precisam entender e respeitar isso, né? Mas, claro, a gente não deve impor isso. Não devemos impor. Porque muitas vezes uma semente tão pequenininha não é validada como uma vida, né? Então, a gente precisa entender que não há todas as pessoas que vão entender isso e não vão, na sua grande maioria, não vão entender o porquê do luto. Mas sobre aquele sonho haviam expectativas, havia ali... E eu sempre digo que tem pessoas que vão passar pela terra ali, seja, sei lá, 30 anos, 50 anos, 80 anos, mas tem pessoas que passam um dia, ou no caso, não chegam nem a nascer, né? Mas são geradas ali no ventre, sei lá, 9 semanas, mas esse era o tempo destinado, né? Esse era o tempo destinado. Não quer dizer que não tenha existido. Existiu. E eu declaro, apesar das vezes a minha fala diz assim, quando eu for mãe e tal, eu tenho convicção de que eu já sou mãe. Eu tenho essa convicção, tá? Eu gerei 2 filhos e quando eu engravidar, da próxima vez será a 3ª gestação. Mas eu não imponho que as pessoas achem isso, né? Pra mim, sendo uma verdade, já está ótimo, tá? Então, é isso que eu penso. Isabel decidiu não contar. Ficar em casa 5 meses. Ótimo! Eu sempre digo pro meu marido, amor, eu quero curtir primeiro contigo, porque tu viveu os sonhos comigo, tu estava do meu lado, né? Então eu quero celebrar, eu quero contemplar aquela obra de Deus, aquele presente de Deus, depois de contar para as pessoas. Mas não existe uma regra, entendeu? Não existe uma regra. Vamos seguir aqui. Não exponha o seu milagre para o público antes mesmo de ter sido gerado no seu íntimo, né? Você gere isso, te alegra dentro de ti, celebra dentro de ti. Mas se tu quiser expor, exponha, né? Não existe uma regra. A gente precisa quebrar alguns paradigmas assim bom, tu pode também não contar, né? Mas eu prefiro celebrar a vida. Eu não quero celebrar uma possível morte, uma possível perda, né? Então, fica a teu critério, não julgo, tá? Mas eu acredito que primeiro a gente precisa celebrar no nosso interior, né? Até porque pra gente estar firme contra alguns comentários, né? Então a gente precisa gerar isso no nosso íntimo. Então essa gestação, e toda gestação, né, ela marca um novo tempo sobre a vida do casal. Deus retira a vergonha de Isabel de não gerar. Então a esterilidade era uma seleção do céu para úteros que gerariam profetas. Deus aqui de novo, né, chama de um ventre estéril. Ventre estéril, né? A gente vê promessa na casa de Sara e Abraão e sempre ali Isaac encontrou uma mulher que é a Rebeca, estéril. Depois Raquel também estéril. Então parece que a esterilidade era uma seleção do céu para úteros que gerariam profetas. E a palavra que Zacarias falou após Deus devolver a sua voz foi: o Senhor é misericordioso. Vamos ler o versículo 26. E no 6º mês, tá? 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha lá, o mesmo anjo visita Maria agora, 6 meses depois, né? E estando o anjo aonde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então o anjo diz ali para Zacarias: o nome do teu filho será João. Agora o mesmo anjo, Gabriel, diz para Maria que o nome do seu filho será Jesus. E esse anjo diz assim: porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e dará à luz a um filho. No 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinarás eternamente da casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, olha a resposta: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Então aqui Maria, ela estava se preparando, né, para o casamento com José. Ela não estava pensando em maternidade, ela era virgem, né? Então olha que missão, que grande missão ela estava recebendo. Ao ponto de, inclusive, José, pai adotivo de Jesus, né, poderia deixar ela. E ela faz: mas como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Aquilo não é uma fala de incredulidade, tá? É uma fala de curiosidade. Como que isso vai acontecer, né? E respondeu o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquele que era chamada estéril. Então ela conta aqui que a prima, imagina, ficou sabendo pelo anjo que a sua prima também estava grávida e que ela era estéril, né? Então aqui fala sobre o destino profético de Jesus no versículo 35, né? E a gente vê que história linda. E a gente vê que ela concebeu através do Espírito Santo, ela foi cheia do Espírito Santo. E eu sempre digo, né, quando vem algumas mulheres me contando: meu marido não tem espermatozoide, né, a qualidade do espermatozoide não tá boa, eu digo assim, que Deus possa encher de vida esse espermatozoide. Então, eu faço a oração de Maria, que eu digo: Deus, como que isso vai acontecer? Como se fará isto? Visto que não, em vez de não conheço homem algum, ou visto que o meu marido não tem espermatozoide ou não tem qualidade, né? Eu sempre digo que o Espírito Santo possa tomar o ventre dessa mulher para que ela possa gerar vida ali. Que Deus é o Deus da vida. Deus, ele pode soprar vida sobre a matéria, que é o espermatozoide do homem, e dar qualidade para o óvulo de uma mulher. Eu sempre oro por isso, tá? Para que o milagre que estava sobre a vida de Maria também esteja sobre as nossas vidas, né? Claro, a gente faz a nossa parte, a gente deve se cuidar, nossa alimentação tem impacto nisso, mas eu sempre peço, Deus, que a tua vida venha curar o meu ventre, venha curar os meus ovários, né? Então eu sempre faço esse tipo de oração e recomendo, tá? No versículo, deixa eu ver, 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Olha que coisa mais linda. Disse então Marias: eis que aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Olha só que serva, né? Cumpra em mim a tua palavra, a tua vontade, segundo a tua palavra que haja o cumprimento em mim. Que mulher, né? Que mulher. E ela era jovem e tão sábia, tão disponível para servir ao Senhor, né? E agora começa o encontro de Isabel e Maria. E aí você vai entender porque esse perfil se chama Casa de Isabel, tá? Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Aqui Maria, né? No 39 eu pulei. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. 2 destinos proféticos se uniram, 2 ventres, 2 mulheres, 2 crianças que, ao ouvirem a saudação, né, a que Maria chega na casa de Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha que estava no ventre dessas mulheres foram cheias do Espírito Santo. E esse é o propósito da casa de Isabel. Unir mulheres com úteros improváveis, com dificuldades para gerar. Unir mulheres para que elas possam entender o destino profético dessa criança, para que elas possam andar juntas, uma mulher com experiência. A gente vê aqui Isabel, uma mulher mais velha, de idade avançada, e Maria mais nova, né? Uma mulher talvez com pouca experiência, mas com coração disponível a Deus, uma ensinando a outra, uma valorizando o que carrega no ventre da outra, não competindo, olha só, meu filho vai ser isso. Meu filho vai ser o filho do Altíssimo. Ah, meu filho vai ser o que vai preparar o caminho, sabe? Não foi esse tipo de encontro. Não tinha rivalidade. E esse é o alvo da casa de Isabel. Nós não geramos com rivalidade. Nós valorizamos aquilo que a outra carrega. Então, sim, apesar de ser difícil para uma mulher ver uma outra mulher grávida, não por inveja, né? Não por ciúmes, né? Mas, apesar disso, a gente sempre cultiva nos nossos grupos, nós celebramos pelas conquistas, pelos ventres que geram, para aquelas que passaram por um processo de adoção, para aquelas que estão iniciando a fertilização, inseminação. Nós celebramos, nós oramos por essas mulheres, nós oramos. E nós somos como Maria e Isabel, que está lado a lado daquela que quer gerar. Entendem? Que valoriza o que a outra carrega. Esse é o propósito desse lugar. Se tu não sabia, agora tu já sabe. Entender que os filhos são de Deus, né? Então, vamos ler de novo 41, que eu gostei muito. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou-se com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então, quando uma mulher gera na casa de Isabel, é assim que nós nos comportamos. Bendito é o fruto do teu ventre. Não é com competição, não é com... Ai, Deus pensou mais nela antes e depois em mim. Será que isso... Não, bendito o fruto do teu ventre. Nós sabemos da tua dificuldade, né? Nós sabemos da tua dificuldade. Nós sabemos da preciosidade que tu carrega. E nós não julgamos se tu merece mais do que eu ou não, né? Filhos têm um propósito sobre essa terra. E nós dizemos sim para o que Deus tem para tua vida. 43. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a vossa saudação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Olha só, essa criança já tem toda a percepção, né? Tem toda uma percepção ali do mundo espiritual, né? Daquilo que estava destinado para ela.
Bem-aventurada a que creu, pois porque hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor lhe foram ditas. E eu vou pular agora do 45 para o 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve então um filho. Lembra que Zacarias estava mudo? Zacarias ainda continuava mudo, né? Continuava mudo. Ficou um tempo aí. Ficou aí, né? Seus 9 meses mudo. Lucas 1:59 diz: No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, tá? Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome? Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Perguntou lá pro Zacarias, que estava mudo, né? Ele pediu uma tábua e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Né? Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falaram sobre essas coisas. Estamos acabando já, tá? Então, no finalzinho. Mais uns 5 minutinhos aí. Todos os que ouviam falavam disso e se perguntavam: o que vai ser este menino? Quem é esse menino? Né? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o meu povo. Uau! Então os lábios dele foram abertos. Quando Zacarias escreveu na tábua o nome João Batista, a sua voz retornou. Ou seja, o destino liberado destravou a voz profética desse sacerdote. Então, isso tudo indica uma atitude de fé e de obediência. Então, ele volta a falar. Amém? Então, a gente vê essa história linda, 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 linda. E eu quero agradecer a você que ficou comigo aí até o final, nesses 6 dias de estudos. Seja bem-vindo a esse lugar onde você vai ser acolhido, onde a gente vai caminhar juntas. Te convido, se for do teu interesse, que entre nos grupos do Telegram. Lá a gente coloca, agora eu vou colocar o exercício da aula de hoje. Lá você recebe todas as postagens, grupos, lives, né? No nosso grupo do WhatsApp a gente rola ali uma conversa. Geralmente coisas mais íntimas a gente deixa ali pras quartas-feiras no nosso grupo de Terra Fértil. E ali a gente fala sobre exames, compartilha a nossa caminhada, né? A gente também tem alguns estudos, tá? Obrigada. E se você quer mais e deseja que fale de algum tema específico, coloca lá no direct, fala lá qual é o tema que tu gostaria, se tu gostaria de repente a gente continuar com alguns sábados aqui, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, tá? Um beijo, um lindo sábado para você e envie essa live depois para suas amigas, para aquelas que precisam ouvir, para os seus maridos também, tá bom? Deus possa levantar sacerdotes, né? Sacerdotes do céu sobre a sua casa. Um beijo, tchau.